exercícios. Aula número 2, paralelismo. Tá? Primeiro passo aí é a retas concorrentes. Tá? Então ficou exagerado aqui o ponto. Nessas retas concorrentes, são as retas que comungam o mesmo ponto. Vamos supor que P. Elas comungam o mesmo ponto. Então, um ponto em comum entre elas. Eu tenho essa reta R, tenho essa reta S. O ponto P, ele pertence à reta R e também pertence à reta S. É um ponto comum. Então, quando as duas retas possuem um ponto comum ali, retas concorrentes, elas comungam o mesmo ponto, tá? Retas paralelas. As retas paralelas aqui, R e S, tá? Representada aqui, ó, por esses dois tracinhos, quando são paralelas. As retas paralelas, elas não possuem ponto em comum, que nem as concorrentes. Elas não possuem ponto comum, tá? Elas são também conhecidas como coplanares. Tá? Então as retas paralelas, elas não possuem um ponto comum entre elas, né? Que nem são as retas concorrentes. As retas concorrentes possuem o mesmo ponto comum. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Então aqui as retas são paralelas cortadas pela essa transversal aqui, tá? Então aonde que eu tenho esses ângulos formados aqui, ó? Certo? Tenho eles aqui, ó. Mudar de cor, ó. Tá, eu tenho esses 4 ângulos em cada interseção ali. Onde que eu chamo aqui, ó, no numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, nós temos 8 ângulos aqui. Você viu que eu fiz aqui de roxo e verde. Onde que eu tenho? O 1. Ó, vou começar com 1. O 1 com o 7. Eles são alternos. Então, 1 e 7 são alternos. Só eles que são alternos? Não. Se eu analisar aqui o outro, ó, eu vou ter aqui, ó, o 2 e o 8 também são alternos. Correto? São alternos. Se eu analisar o 3 com o 5, também são alternos. Se eu analisar o 4 com o 6, também são alternos, correto? Então, eu tenho tudo isso aqui são alternos. Pô, professor, mas não diferenciou nada. Só que nós temos os alternos, né? 1 e 7, alternos. 1 e 7, quem mais? 2 e 8, 3 e 5, 4 e 6, correto? 1 com 7, formou aqui, ó. 2 com 8, formou aqui, ó. 3 com 5, formou aqui, ó. O 4 com 6, formou aqui. São os alternos, tá? Alternos. E dentro desses alternos, vamos analisar aqui, ó. Eu tenho 1 com 7. Eles estão fora, estão acima e abaixo, ó. Um está acima da reta
e o 7 está abaixo da reta. Então, eu posso chamar que são alternos externos. Certo? Qual é o outro que está fora? Ó, fora. O 2 e o 8. Então, são alternos externos. Agora, analisando aqui dentro, eu tenho o 3 e um 5. Eles não estão na parte de dentro aqui das paralelas? Sim. Então, são alternos internos. Olha, o 4 e 6. Alternos internos. Certo? Então, nesse estudo dos alternos aí, eu já mostrei para vocês quais são os alternos externos e os alternos internos. Os externos, né? Os externos, eles ficam aqui fora. Externos. Ó, aqui é a mesma coisa. Externos. Agora eu venho para cá, ó. Ó, tudo que está aqui, ó. Ó. Internos, tá? Então nós temos os alternos internos e os alternos externos, tá bom? Colaterais. Quais são os colaterais? O 1 e o 8. São colaterais, ó, 1 e 8, tá? 1 e 8 são colaterais. Quais são os outros? O 2 e o 7, 2 e 7 colaterais, 3 e 6, o 4 e o 5. Todos esses aqui são colaterais. Ó, o 1 e o 8, tá? Que se vocês observarem, né? Observarem aqui, eu tenho nessa reta aqui, vou fazer aqui a grosso modo. Na reta nós temos, ó, isso aqui vale 180 graus, tá? Então, se você somar o 1 mais 2, tem que dar 180. Se você olhar o 1 e o 8, também, quando somar 1 e o 8, eu terei 180. Então, são os colaterais, ó. 1 e 8, a soma deles dá 180. O 2 com 7, a soma deles dá 180, certo? O 2 e o 7. Se você pegar o 3 e o 6, a soma deles também dá 180. O 4 e o 5, a soma deles dá 180. Então, os colaterais, a soma deles dá 180. Tá legal? Então, agora vamos para o nosso exercício, né? Sendo A paralela a B, calcule X. Então, eu tenho essa reta aqui A, tem essa aqui B, são paralelas, tá? Ele quer saber o valor de X. Esse ângulo aqui, 120 graus. Esse outro ângulo aqui, ó, é X sobre 3 mais X. Nós temos um ângulo interno e um ângulo externo, ó. Um ângulo interno e um ângulo externo. Esse ângulo interno aqui, ó, é igual a esse ângulo externo aqui, é o mesmo ângulo. Então, esse ângulo aqui, 120, é o mesmo ângulo que esse aqui, são correspondentes, ó. São ângulos correspondentes, esse com esse. Esse aqui vale quanto? 120 graus. Com isso, o que, que nós obtivemos aqui, ó? Nós obtivemos um ângulo raso. Esse ângulo aqui é um ângulo raso, que vale quanto? 180 graus. Então, eu posso falar para você que x sobre 3 mais x mais 120 é igual a 180 graus, certo? Então, eu tenho que x sobre 3 mais x é igual a 120, vai para lá 180 menos 120. Eu tirando o MMC aqui, eu vou ter x mais 3x sobre 3 é igual a 60 graus. Somando ali, eu tenho 4x sobre 3
é igual a 60 graus. Multiplicando o cruzado, eu tenho que 4x é igual a 3 vezes 6, 18, 180 graus. X é igual a 180 divididos por 4. Logo, x vai ser igual a 45 graus. Então, viu que de forma bem direta o exercício. Lembrando que nós aprendemos na aula anterior ali, né, naquela tela anterior, dos ângulos alternos internos, os correspondentes, tá? Então, guardem bem isso. Determinar o valor de x sendo R e S paralelas. Então, aqui, R, essa aqui, S, são paralelas. Eu tenho esse ângulo de 70 graus e tem esse outro ângulo aqui, ó. Um é 4x e o outro é 3x. Observem que esses ângulos, ó, esse ângulo aqui acompanha o mesmo desse aqui. Quer dizer que eles são o quê? Iguais, correto? Eles são iguais. Eles são iguais. São correspondentes. Então, eu posso pegar para você e falar aqui, 4x mais 3x é igual a 70 graus. 4 com 3, 7. 7x igual a 70 graus. X é igual a 10 graus. Tá? Então, viu que bem direto o exercício, em cima das definições que nós vimos anteriormente. Então, calcule o valor de x sendo RS paralelas, tá? Ele me forneceu esse ângulo de 40 graus, esse outro ângulo aqui, ó, de 112 graus, e esse ângulo x. Ele pede para calcular x. Pô, professor, agora ficou complicado, né? Não sei como vou fazer. Olha só, toda vez que acontecer uma situação dessa, eu vou traçar uma outra reta paralela a elas, aqui no meio. Eu vou traçar uma reta aqui, paralela a elas, aqui, ó. A ideia é ficar bem certinho, mas se não ficar, eu tenho aqui. Então, elas são paralelas, tá? Elas são paralelas aqui, ó, junto com essas e essas aqui. O que que acontece? Se eu der uma prolongadinha aqui, ó, vou dar uma prolongadinha nisso aqui. Esquece a reta de cima, esquece a de cima. Analise somente essas aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, essa figura aqui você já conhece, concorda comigo? Ó, paralelas cortadas por uma transversal, certo? Onde eu tenho que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo x, se eu seguir aqui, ele tá aqui, ó, x, certo? Agora vamos analisar outra, ó. Eu venho aqui, ó, vou dar uma prolongadinha nela aqui, ó, prolonguei ela. Esquece a de baixo. Eu tenho agora duas retas, ó, eu tenho duas retas paralelas cortadas por essa transversal aqui, ó, onde eu tenho esse 40 graus aqui. Consequentemente, esse 40 graus vai estar aonde aqui, ó? Ele vai estar onde aqui? Analisa, ó. Aqui embaixo, ó. Tem 40 graus aqui. Consequentemente, agora, eu tenho ângulos opostos pelo vértice, ó, que vai ser, eu tenho x mais 40 graus vai ser igual a quanto? Igual a 112 graus. Logo, x vai ser 112 menos 40. X é igual a 72 graus.